Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Eu vos cumprimento com a doce paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Quero estar compartilhando com os irmãos Lucas capítulo 19, versículo 1 em diante. Amém. Para a glória do nosso Senhor Jesus. Lucas capítulo 19, versículo 1 em diante diz assim: Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedará com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta Aleluia. casa, Aleluia. pois que também este é filho de Abraão. Versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Amém, meus irmãos? No capítulo 19 de Lucas, vai nos dizer sobre Zaqueu. E esse texto de Lucas capítulo 19 é bem detalhado, contando a história de Zaqueu. Contando que o versículo 1 vai dizer assim: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. É muitos detalhes da história de Zaqueu. O texto vai dizer que Jesus estava entrando na cidade de Jericó. E aonde Jesus está, o milagre acontece. Eu creio. Aonde Jesus está, a transformação, Eu creio. a libertação, a salvação, Aleluia. a bênçãos. E aonde a presença do Senhor está, isto é natural. Por quê? Porque aonde Jesus está, acontece um milagre. E lá iria acontecer um milagre. Lá tinha um homem chamado Zaqueu. E o texto é muito rico. Ele vai dizer assim: Zaqueu era o maioral dos publicanos e rico. O texto é bem explícito. O texto é bem detalhista. Zaqueu era o maioral dos publicanos e rico. Essa é a característica de Zaqueu. Um homem maioral dos publicanos, o chefe dos publicanos, o líder dos publicanos e rico. Essa era a característica de Zaqueu. E o texto ele vai dizer o seguinte, que Zaqueu também era um homem de pequena estatura. Zaqueu, ele é lembrado na Bíblia de um homem rico, chefe dos publicanos e baixo. Essa é a característica de Zaqueu antes de conhecer Jesus. Como era a nossa vida antes de conhecer Jesus? Quais eram as nossas características? O que as pessoas falavam de nós antes de conhecer Jesus? E agora? O que as pessoas falam
do nosso testemunho, depois que a gente entregou a nossa vida para Jesus, o que as pessoas vão dizer? Porque eu e você, meus irmãos, temos as características, mas a gente tem a característica de Deus, aquilo que Deus acha, ou a gente tem a característica do velho homem, da velha mulher, ou a gente tem a característica do novo homem, nascido de novo, quebrantado, humilde de coração. Qual é a nossa característica que as pessoas não descrevem? E o texto vai dizer então, como Zaqueu era baixo, em volta de Jesus tinha uma grande multidão. Era impossível, quase impossível de Zaqueu chegar próximo a Jesus. Mas Zaqueu, ele ouve falar que Jesus vai passar naquele local. Então ele se prepara, ele se adianta e ele acredita que vai ver Jesus. Então ele vai fazer algo de chamar a atenção de Jesus. Algumas Bíblias vão dizer que era uma figueira brava, uma figueira difícil de subir. E Zaqueu, com a dificuldade dele, de pequena estatura, mas para ele não importava se tinha dificuldade. O mais importante é que ele queria ver Jesus. E ele sobe nessa figueira brava e espera Jesus passar. Qual é a nossa dificuldade que eu e você temos, que ainda não tocamos Jesus? Qual é o nosso pensamento? Que ainda tem uma barreira que não chega no alto. Qual é a nossa dificuldade de se esforçar, de orar, de buscar a presença de Deus? Qual é a nossa dificuldade? Zaqueu não importava com a dificuldade que ele tinha. Ele só queria ver Jesus. Ele tinha um propósito. Jesus vai passar por aqui, então eu quero ver ele. Zaqueu, ele sobe nessa figueira brava. E aonde Jesus está, o milagre acontece. E Jesus passa naquele local. E o texto vai dizer o seguinte: quando Jesus chegou naquele local, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Ele desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedará com um homem pecador. As pessoas estavam olhando a aparência de Zaqueu e chamavam ele de pecador. As pessoas não olhavam o coração, não olhavam a sinceridade. Eles olhavam o externo, mas não o interno. E o texto vai dizer, eles ainda murmuravam. É um pecado grave. Murmuração. E as pessoas estavam murmurando porque Jesus disse: é hoje, Zaqueu, me convém pousar na sua casa. E as pessoas murmuravam, reclamavam disso. Mas Jesus, aonde Jesus passa, um milagre acontece, a salvação acontece. E não foi diferente nessa história, meus irmãos. Jesus passou, chamou Zaqueu. Zaqueu, ele desce depressa, porque ele queria ter um encontro com Jesus. A característica de Zaqueu não levava ele a nada. Nem o dinheiro, nem a fama, nem a luxúria.
Ele só queria ter um encontro com Jesus. Ele ouviu falar que Jesus ia passar naquele local. Ele só queria ter um encontro com Jesus. Aleluia. E quem quer ter um encontro com Jesus, Jesus está disposto a tocar o seu coração, a tocar o meu coração. Amém? E Zaqueu, ele teve um encontro e as pessoas olhavam o exterior. Por isso que eles estavam murmurando. Eles estavam olhando a característica de Zaqueu, o pecado de Zaqueu. E Jesus, ele não olha o nosso exterior, mas olha o nosso interior. Ele olha o nosso coração, o nosso desejo, a nossa vontade de conhecer Jesus, ter um encontro verdadeiro com Jesus. E Zaqueu teve um encontro verdadeiro, porque através do encontro verdadeiro que eu e você temos com Jesus, a gente larga os nossos vícios, os nossos pecados, as nossas falhas, a nossa murmuração, e entregamos tudo para Jesus, o nosso coração, a nossa vida. E Jesus, ele faz um milagre. Quando acontece isso, é bem interessante esse texto. No versículo 8 do capítulo 19 vai dizer o seguinte: Zaqueu se levantou e disse: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, restituirei 4 vezes mais. Esse texto é muito importante para mim e para você. Que nada que a gente tem vai comprar o amor de Deus. Nada que a gente tem nada que a gente tem na vida, nem dinheiro, nem bens, não vale de nada sem a presença de Jesus. É bem interessante, é bem detalhado a característica de Zaqueu. Zaqueu, ele tinha dinheiro, mas ele não tinha um encontro verdadeiro com Jesus. O texto vai dizer, ele tinha dinheiro, mas quando ele teve um encontro com Jesus, o texto vai dizer: eu darei a metade dos meus bens para as pessoas pobres. E quem eu roubei, quem eu enganei, vou devolver 4 vezes mais. Mas por que Zaqueu disse isso? Ele podia dizer somente que iria devolver aos pobres. Ele ia ajudar os pobres com a metade de seus bens. Por quê? Porque quando a gente tem um encontro verdadeiro com Cristo, a gente tem que fazer o nosso caminho de volta. Se você roubou alguém, pecou, xingou, humilhou alguém, a gente precisa fazer o caminho de volta. Mas qual é o caminho de volta? Pedir perdão, se humilhar perante a pessoa, se humilhar perante Deus, se desculpar. Ah, mas eu só peço perdão a Deus e está tudo certo. O verdadeiro evangelho não é esse. Na própria vida de Zaqueu, ele vai dizer: se eu roubei, devolverei 4 vezes mais. Isso é arrependimento daquilo que ele fez. Esse é o verdadeiro arrependimento. Se você pecou, falhou, peça perdão a Deus. Se você humilhou algum irmão, alguma pessoa, algum homem, alguma mulher, peça perdão. Abençoa essa pessoa. Porque Deus, ele conhece os nossos corações. E Zaqueu, ele devolve 4 vezes mais aquilo que ele roubou.
Ele nem precisava falar isso, mas ele falou. Porque quando a gente tem um encontro com Jesus, a nossa consciência pesa. Vem todo, nossa, eu fiz mal para aquela pessoa, eu falei isso, eu magoei aquela pessoa. Então, um papel verdadeiro do cristão é pedir perdão. Me perdoa, meu irmão, porque eu pequei, porque eu falei, porque eu fiz isso, porque eu falei aquilo. Através do arrependimento verdadeiro vem a salvação. Aleluia. E o texto vai dizer o seguinte, no versículo 9. Então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa. Aleluia. Glória ao seu nome. Pois que também este é filho de Abraão. Glória, Senhor. A salvação só tem um caminho. Não existe dois, não existe três, não existe quatro, somente um caminho. E é através de Jesus. É através da gente entregar a nossa vida para Jesus. Quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente tem um encontro verdadeiro com Jesus, o novo homem nasce, o velho homem morre. Aquilo que o velho homem praticava, o novo homem não pratica mais. Aleluia. Porque o verdadeiro cristão, independente se ele peca e falha, mas quando ele falha, ele peca, ele pede perdão e não faz mais. O verdadeiro cristão, ele reconhece que ele pecou, que ele falhou e pede perdão. Zaqueu ele vai devolver 4 vezes mais aos pobres. E o próprio Jesus disse para ele, hoje veio salvação na sua casa. Aleluia. Isso quer dizer que através de Jesus, através que Jesus chama Zaqueu, o arrependimento vem. O encontro que Jesus teve nesse homem gerou o arrependimento de seus pecados e através do arrependimento gerou salvação. Aleluia. E Jesus vai chamar ele de filho de Abraão. E no texto, no capítulo 19, no versículo 10, que termina a história de Zaqueu, vai dizer assim, porque o Filho do Homem veio buscar a salvação, veio buscar e salvar o perdido. Amém. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Que a salvação chega na vida de Zaqueu. E hoje não é diferente. A salvação está batendo na sua porta este momento. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus, reconheça que Jesus é seu Senhor, o único suficiente Salvador da sua vida. Aleluia. Que a salvação vai entrar na sua casa. E através de você, a salvação vai entrar nos seus parentes. Mas precisa Jesus tocar no seu coração. Você precisa reconhecer que sem Jesus na sua vida, na minha vida, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Para a salvação entrar, a gente precisa ter um encontro verdadeiramente com Cristo. Aleluia. Não tem outro caminho sem o caminho de Jesus. Louvado seja. Porque Jesus é a palavra viva. Glória, glória ao Senhor. Sem Jesus, eu e você somos mortos. Mas com Jesus, ele traz vida. E vida em abundante. Glória, glória a Deus. Sem a presença do Espírito Santo, o que seria de mim, o que seria de você? Nada. Zaqueu, ele tinha dinheiro. Ele era um líder, responsável, rico, mas sem a presença de Jesus, sem ter um encontro Aleluia. com Jesus. Aleluia. Nós te exaltamos, Deus. Mas quando ele teve um encontro verdadeiro, ele devolve 4 vezes aos pobres
quem ele roubou, quem ele falhou, e dá o seu bem, o seu dinheiro, a metade dos seus bens aos pobres. Ramon. Eu quero louvar e agradecer a Deus por mais essa oportunidade. Que Deus abençoe Ramon, que Deus abençoe a vida do seu pai, da sua mãe, Amém. da sua família, no nome do Senhor Jesus. Eu creio que essa noite Deus está falando conosco. Amém. Que possamos ter um encontro verdadeiro com Jesus. Que possamos entregar a nossa vida de todo o coração a Jesus. Porque nem ouro nem prata pode trazer a paz. Porque a paz vem de Jesus. Glória, Senhor. O amor verdadeiro vem de Jesus. Aleluia. Amém? Amém, amém. Eu estou maravilhada com a oportunidade que nós temos hoje de ter essa liberdade, de como o Senhor falou conosco através da vida do Denis. Aleluia. E como realmente é riquíssimo esse texto. Como a gente já sabe, as pessoas estavam indignadas porque os judeus eles odiavam mesmo os publicanos, porque eles, na maioria das vezes, os publicanos tinham uma característica de extorquir, de explorar os judeus, cobrar impostos além do que lhe era devido, e por isso que muitas das vezes muitos judeus eram roubados além do que lhe deveriam devolver através de seus impostos. E por isso que os judeus tinham tanto ressentimento em relação a eles. E Zaqueu era um publicano, um líder dos publicanos que foi impactado por Jesus. Aleluia. E eu acho que tá faltando, eu tenho convicção que nesse tempo o que tá faltando é que nós tenhamos essa sensibilidade de voltarmos a ser tocados por Jesus, impactados pela presença dele e voltarmos a nos quebrantarmos no culto, ou a ouvirmos uma canção, a ouvirmos a palavra de Deus e nos sentirmos tocados pela palavra e que venhamos ter esse sentimento que Zaqueu teve. Porque ele poderia se intimidar ou desistir de querer ver Cristo, porque a multidão poderia impedi-lo. A multidão era um obstáculo plausível para que ele não desse continuidade de alcançar o seu objetivo. E como diz algumas traduções, ele subiu numa figueira brava porque ele queria ver Jesus. O que mais me deixa maravilhada é que depois de todo, assim como nós quando nos reportamos ao texto de Jó também, lá no capítulo 42, versículo 6, a Bíblia diz que depois de todo o processo que ele passou, ele vai dizer assim, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me sinto no pó e na cinza. E o sentimento de Zaqueu de subir nessa figueira brava, porque ele queria ver Jesus, era o sentimento assim, eu quero estar perto de Cristo. Eu quero encontrar uma forma de me sentir mais próximo dele. E esse deve ser o nosso sentimento, de se relacionar com Jesus, de estreitar o nosso relacionamento com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. E desta forma, quando nós buscamos mais intimidade, quando nos aproximamos mais de Deus e procuramos estar mais perto dele, nós atraímos a atenção de Jesus. Aleluia. Assim como Zaqueu atraiu a atenção de Cristo. Aleluia. E eu não sei como que está a sua vida espiritual, eu não sei como que está a sua vida emocional, a sua vida sentimental, mas de alguma forma eu sei que o Senhor, ele tem um propósito dele na sua vida. Eu sei que quando ele te formou desde o ventre da sua mãe, ele te chamou, como chamou Jeremias, lá no capítulo 1, versículo 5. Eu te conhecia desde o ventre da sua mãe e te chamei por profeta das nações. A Bíblia vai dizer também no Salmo 139, verso 16, que ele nos viu
quando ainda éramos um embrião no ventre da nossa mãe, e todos os nossos dias foram escritos num livro, sem que nenhum deles havia havido. Há um projeto de Deus para nossa vida, que não é de fracasso, que não é de derrota, porém, Ele nos dá o livre-arbítrio de escolhermos, pertencermos a Ele, dependemos dEle e obedecê-lo. Aleluia. E quando obedecemos, desfrutamos a promessa. Aleluia. E Zaqueu, ele atraiu a atenção de Jesus. Nós precisamos desse tempo atrair a atenção de Jesus para nós. E talvez você possa dizer, mas eu não me sinto digno ou digna. Eu pequei contra o Senhor. Mas nós temos um Deus misericordioso, longânimo em sua misericórdia, porque a Bíblia diz que aquele que se arrepende verdadeiramente, ele apaga as nossas transgressões. Aleluia, Deus. Joga no mar do esquecimento. Amém. E que nós precisamos entender o que deixa de mais maravilhar, nós ficamos mais maravilhados, é que quando Zaqueu atrai a atenção de Jesus, ele fala assim, ó, desce, porque eu vou até a sua casa. Aleluia. Desce. Depressa. Desce depressa. E assim, eu fiquei meditando quando o Denis estava falando sobre o caminho de volta. Muitas das coisas que nós não vivemos, deixamos de desfrutar, e isso também tipifica como um obstáculo que impede de nós desfrutarmos das bênçãos de Deus, nós não confessarmos os nossos pecados, não fazemos o caminho de volta. Mas o que seria isso? É arrependimento com restituição. A Bíblia vai dizer, quando Denis deu o exemplo de que ele falou assim, olha, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, e a quem eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Essa expressão de devolver 4 vezes mais já foi usada por Davi lá em 2 Samuel capítulo 12, né? Quando Natan estava confrontando ele por causa do pecado. E quando ele estava ali contando a parábola, falou assim, aquele que lhe foi roubado vai ser restituído 4 vezes mais. A Bíblia vai dizer assim que quando Jacó enganou Esaú, roubando-lhe a bênção da primogenitura com a ajuda de sua mãe, a Bíblia vai dizer assim que num determinado contexto, depois de muitos anos, que ele vai ao encontro do seu irmão. A Bíblia vai dizer assim que ele leva presentes ao seu irmão, e ele se prostra 7 vezes em terra para pedir perdão a ele. E a Bíblia diz assim que eles se abraçam e se reconciliam. Então, é muito importante que muitas das vezes o arrependimento seguido de restituição é negligenciado. Porque muitas vezes, quando não é um pecado, muitas das vezes que nós cometemos, às vezes não traz prejuízo apenas para nós. Ou prejuízo, exemplo, que tipifica, vai afetar meu ministério, afetar a minha família. Às vezes, nós erramos com pessoas que faz com que nós venhamos trazer prejuízo, dano para outra pessoa. E aí é por isso que a gente tem que por isso que é necessário que tenha restituição. Aquilo que eu tirei, aquilo que eu roubei, independente se seja algo tangível ou se seja algo que afete a dignidade, que afete a moral, que afete a reputação de alguém, você precisa trazer restituição. Principalmente se for um pecado de mentira, de calúnia, qualquer outro tipo de pecado que você cometeu que trouxe algum tipo de dano e prejuízo. Precisa ser um pecado seguido, um arrependimento, seguido de restituição. Se somente pronunciasse na vida de Zaqueu, e ele dissesse, eu me arrependi, e ele continuasse tendo as mesmas práticas como um líder dos publicanos, as pessoas não iam conseguir verificar a verdadeira transformação na vida dele. As pessoas só puderam enxergar porque o arrependimento de Zaqueu foi proporcional ao tamanho do seu pecado. E conosco não deve ser diferente. Como que as pessoas iriam enxergar que verdadeiramente haveria uma mudança na vida de Zaqueu se ele continuasse com as mesmas práticas? E aquilo que ele fazia antes, que era roubar,
extorquir. Ele começou a dizer, eu vou dividir o que eu tenho para aqueles que necessitam. E eu vou lá restituir, devolver 4 vezes mais a quem eu roubei. Assim as pessoas verdadeiramente iam dizer, realmente, Zaqueu teve encontro com Cristo e a sua vida mudou. Aleluia. E conosco tem que ser dessa forma. Porque não adianta descermos as águas, não adianta aceitarmos a Jesus como único suficiente Salvador na nossa vida, não adianta vestir uma saia, vestir um terno, não adianta frequentar uma igreja, se não há transformação de vida, se não há caráter que venha a ser forjado, se que não haja mudança de comportamento. O arrependimento é isso, eu preciso mudar o meu comportamento. Porque você serve a um Deus que é longânimo, é um Deus bondoso, é um Deus que deseja incitar os seus filhos que eles venham se arrepender e volte-se para o centro da vontade de Deus. Então esse é o tempo de nós verificarmos onde estão as desordens espirituais da nossa vida, qual área que se encontra em desordem espiritual e que necessita do prumo de Deus. De nós testificarmos como salmista, ver se há em mim algum caminho mau e guia para o caminho reto. É tempo de nós usarmos os nossos lábios para abençoar. Deus é Deus que nos dá um discernimento espiritual, que conhece o nosso coração. Use a sua boca para abençoar alguém hoje, para edificar a vida de alguém. Ontem, no culto evangelístico, eu cantei essa canção e eu quero cantar de novo. E eu quero que você medite nessa letra. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. É isso que eu creio. Aleluia, Deus. Eu creio nesse poder de Deus. Eu creio no derramar glorioso do Espírito Santo sobre nós. Glória a Deus, eu creio. Irmãos, é tempo de nós compreendermos que nós precisamos ir na contramão de todas as estratégias de Satanás contra as nossas vidas. Ele quer trazer divisão, conflito, contenda. Ele quer trazer maledicência, ódio, rancor, ressentimento. A Bíblia já tinha nos revelado que Jesus já tinha predito que o amor de muitos esfriaria, que não se encontraria a fé na terra. Vamos nos unir. Aleluia. Independente de placa denominacional, vamos abençoar uns aos outros. Vamos orar pelos líderes, vamos orar pelos nossos irmãos em Cristo. Vamos derramar santidade e amor. Muitas das vezes nós estamos perecendo, porque ainda não compreendemos que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra potestades e principados malignos, contra os príncipes das trevas. A gente não está lutando contra o outro. Vamos orar. Aleluia. Vamos buscar a face de Deus, pedir para que o Espírito Santo toque o nosso coração. Sim, Senhor. A gente precisa compreender que todos nós estaremos perante o Senhor. E nós prestaremos contas individualmente das nossas ações. Nós estamos numa grande batalha espiritual. Irmãos, existe uma grande batalha espiritual. Desperta, igreja. Desperta em oração, em meditação da palavra. Busque mais a Deus em oração. Escolha abençoar ao invés de amaldiçoar. Escolha edificar ao invés de destruir.
Sabe? Vamos seguir cada um a nossa vida, buscando os seus objetivos, os seus propósitos. Viver as promessas que Deus já revelou a vocês. E abra o seu coração para espalhar o amor. Sim. A Bíblia diz em 1 Coríntios 13 que sem amor nada adianta. Porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E a gente precisa entender que nós não estamos numa competição e a gente está com o mesmo objetivo em todo o tempo. O meu objetivo, o seu objetivo é ganhar almas para o reino de Deus. Aleluia. É salvar almas e buscar a nossa própria salvação. E a gente só vai fazer e conseguir isso fazendo da palavra um manual de vida. Aleluia. Eu profetizo na vida de vocês cura, restauração, restituição. Aleluia. E reforçar o que o Denis disse hoje. Vamos fazer o caminho de volta. A gente precisa pedir perdão para quem a gente magoou, quem ofendeu. A gente precisa pedir perdão seguido de restituição a quem nós trouxemos dano, prejuízo. A gente vai dar uma rasteira no inimigo se a gente se unir, viver em genuína comunhão e tratar o outro como a Bíblia diz. Considere o seu próximo superior a si mesmo. Sim. Porque o orgulho, a soberba, precede a queda, viu? Todo orgulho e soberba vai preceder a queda. Então não se ache superior espiritualmente a ninguém. Todos nós dependemos do mesmo Pai. Todos nós dependemos de Cristo e todos nós dependemos do Espírito Santo. Sim. E eu quero já encerrar essa live no nome de Jesus Cristo, dizendo a palavra do Senhor na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, que o Espírito de Deus nos assiste nas nossas fraquezas. No versículo 27 testifica que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Em Romanos 8, 28 testifica que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, irmãos. A paz Que do Deus Senhor, abençoe irmãos. em nome de Jesus. Glória a Deus.